Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Se você quer conseguir uma nova oportunidade no seu trabalho, você quer crescer, você precisa se destacar. Isso também é verdade se você busca por oportunidades fora de onde você está hoje. Eu imagino que você deve ter uma conta no LinkedIn. E lá dentro do LinkedIn tem o quê? Tem o seu currículo para as pessoas poderem baixar. Mas agora, como que você vai conseguir se destacar se o seu currículo está assim, igual a todos os outros? Pode ser que ele até tenha algumas pequenas diferenças do que eu te mostrei aqui, mas eu tenho certeza de que é muito parecido com 99% das pessoas que enviam o currículo para alguma empresa. Mas nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar para você uma forma de transformar esse seu currículo aqui em uma apresentação digna do profissional que você é. Eu tenho certeza que isso vai poder fazer muita diferença na hora que você estiver competindo com outras pessoas. Porque no vídeo de hoje a gente vai aprender o passo a passo de como você pode transformar o seu currículo do LinkedIn em uma apresentação. A primeira coisa que eu fiz foi aplicar a técnica do nada vem do nada. Como eu sempre falo para vocês, é muito difícil começar com uma tela em branco do PowerPoint. E é por isso que eu fui no Google e fiz a seguinte pesquisa aqui. Eu fiz PowerPoint Template IT, ou TI em português. Sempre procuro em inglês, por quê? Porque tem muito mais resultado em inglês do que em português. Fiz uma breve pesquisa e gostei dessa fonte de inspiração. Pois bem, peguei a fonte de inspiração, vamos lá para o PowerPoint para fazer o quê? Para aplicar a técnica do Robin Hood das Araucárias, que é o quê? O nada vem do nada. Então a primeira etapa foi pegar a fonte de inspiração. A segunda etapa é estudar essa fonte de inspiração. Então eu percebi aqui que ele está usando um degradê em azul. E azul é legal porque lembra muito tecnologia. É uma cor que você vai ver ali pegando vários exemplos na internet que está muito ligado com esse tema. Como eu estudo TI, meu currículo de TI, eu peguei essa cor aqui para utilizar também na minha apresentação. Uma outra coisa que você pode perceber que tem dentro dessa nossa fonte de inspiração são esses elementos de tecnologia meio que apagados no fundo. Eu pensei, bom, eu posso usar também esse elemento de tecnologia mais apagado no fundo. E sempre ele tem um objeto. Nesse caso, o objeto é o computador, mas eu posso usar outros objetos em PNG. PNG é o quê? Que é em fundo transparente. Eu posso usar minha foto, posso usar a foto de um computador, de qualquer outra coisa. Com isso em mente, o meu trabalho foi pegar essa fonte de inspiração e adaptar as informações que estavam no meu currículo. Você tem um currículo ali, por exemplo, no Word. Então você vai pegar esse seu currículo do Word e dividir em blocos. E quais são esses blocos que eu pensei aqui? Bom, um slide, o primeiro bloco aqui seria uma introdução. A introdução do meu, talvez, resumo pessoal. Esse seria o meu primeiro slide. O segundo slide, eu falaria das minhas competências. Então estou criando ali uma linha do tempo dessa minha apresentação. Já o terceiro slide seria sobre histórico do trabalho. Eu vou falar dos lugares onde eu trabalhei. O próximo slide seria sobre histórico acadêmico e eu fecharia a minha apresentação com o contato. E aí cabe você olhar para esse seu currículo, enxergar esses grandes blocos de informação e dividir esses grandes blocos de informação em slides. Outra coisa que eu quero que você tenha em mente é que a estratégia para eu criar um currículo com uma apresentação é um pouquinho diferente da gente fazer uma apresentação real. Por quê? Porque nesse caso eu não tenho um apresentador. Você ali não vai estar explicando para as pessoas as informações que estão dentro desses seus slides. Então provavelmente você vai ter que colocar um pouco mais de texto aqui dentro, porque você só tem uma pessoa lendo. Então a regra aqui de uma apresentação que você tem apresentador para uma apresentação de currículo em que uma pessoa vai ler as informações não vão ser as mesmas em questão de quantidade de texto. E com esses blocos divididos, o que eu fiz? Eu cheguei nessas informações. A minha introdução com o meu nome, depois eu coloquei as principais competências, o histórico de trabalho, coloquei aqui o histórico acadêmico e o contato. Agora vamos ver como que foi criado esse visual. Então, primeiro de tudo, eu quero criar esse visual base do degradê. Então vamos criar o nosso degradê aqui. Vocês estão vendo que tem uma fotinha aqui minha do lado, mas eu já vou explicar por quê. Então vou inserir, primeiro de tudo, uma forma. A gente pega aqui e coloca um retângulo. Vou deixar sem contorno. E agora eu vou pegar essa minha fonte de inspiração. Por quê? Ah, André, mas se eu não sei escolher tom de azul, eu posso pegar o tom de azul aqui
dessa apresentação já emprestado, vai ser muito mais fácil. Então, clico com o botão direito, venho aqui em formatar forma, venho aqui em preenchimento, preenchimento de gradiente, e agora a gente vai escolher que tipo de preenchimento de gradiente que eu quero. Eu vou deixar só 2 cores, 2 tons de azul, vou deixar ele aqui pertinho, um pouquinho menor, para eu poder pegar essas cores. Clico aqui, aí no gradiente você pode, claro, escolher a direção da luz. Eu quero do mais escuro para o mais claro. Clico aqui nessa cor, venho no conta-gotas e vou pegar essa cor mais clarinha. Vou agora na outra ponta, clico no conta-gotas e vou pegar a mais escura. E tá aí, a gente tem o nosso degradê pronto. O que eu quero agora é colocar esse efeito aqui, você tá vendo como eu tenho essas formas tecnológicas no fundo? O que eu fiz? Pois bem, fui no Google e coloquei lá Technology, PNG, por exemplo. E você vai ver que tem várias opções. E eu fiz isso. Eu baixei essa imagem aqui. Você vai ver, eu vou te mostrar que essa é a imagem original, sem transparência. Olha lá, transparência 0. Essa é a imagem original. Cliquei na imagem, formato da imagem, e coloquei transparência nela para ela ficar assim um pouquinho mais escondida. E depois o que eu fiz? Depois eu vim e coloquei uma foto. Você está vendo que essa foto do nosso amigo, o Marcos Pereira, é uma foto que eu peguei da internet só para ilustrar. Mas André, e se eu quero colocar a minha foto aqui dentro? O que eu posso fazer? Bom, por isso que eu peguei esse meu exemplo. Olha, eu tenho uma foto minha aqui, eu todo feliz aqui, só estou ajeitando. E por que essa foto tem esse fundo verde atrás? Né? Precisa esse fundo verde? Não precisa. O que é importante é que você tenha bastante contraste e que o fundo seja uma cor, né, que a gente chama chapada, né? Uma cor que não tenha degradê, porque é mais fácil de você tirar o fundo da foto. Se eu tivesse com uma camiseta branca no fundo branco, aí não ia dar muito certo. Tem que ter esse contraste entre a cor da sua pele, a sua camiseta e a parede, porque dessa forma eu tenho a minha imagem aqui, eu vou em formato da imagem, remover o plano de fundo, e com essa ferramenta aqui do PowerPoint, você não precisa muitas vezes nem ir na internet, só você ir lá, né, você usa o mais para as áreas que você quer manter e o menos para as áreas que você quer tirar. Daí, dessa forma, você consegue remover o fundo da sua foto e ter o mesmo efeito com aquela imagem ali que eu peguei da internet. E você está vendo aqui que eu conseguiria o mesmo efeito, né, com a minha foto. Mas nesse caso, eu tenho aqui o seu Marcos Pereira. Com a foto posicionada, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar esse texto aqui, que é o texto do resumo pessoal. E foi o que eu fiz aqui. Tenho 2 caixas de texto, isso é muito simples. Com o meu nome, Marcos Pereira, e depois o resumo. Eu escolhi uma fonte, que são fontes baixadas da internet, que é a League Spartan, uma fonte forte, que dê bastante destaque para o meu nome, e eu vou usar elas nos títulos para manter um padrão. E depois eu utilizei na fonte de texto corrido. Tá vendo que é uma fonte assim que parece meio que digital, né? Uma coisa mais tecnológica, que o nome é Space Mono. E essa fonte eu utilizei para todo o texto corrido dentro dessa minha apresentação currículo. E você pode ver que eu criei o meu texto de uma forma com que ele ocupe bem o espaço desse slide. Eu não preciso colocar pequenininho. É uma apresentação. Né? Eu quero que as coisas fiquem bem visíveis e grandes ali dentro. Imagina se eu coloco o meu nome, né, Marcos Pereira, com tamanho 18. Você pode ver que eu coloquei o tamanho da fonte aqui, ó, 138. E o tamanho do texto corrido, 36. Eu quero ocupar as áreas vazias do slide. Então você pode ver que na parte da esquerda eu tenho minha foto já e essa imagem meio tecnológica, e do lado direito, para ocupar esse espaço vazio, eu coloco bem grande o título, o meu nome e a parte aqui do texto corrido com esse resumo, que é basicamente essa informação aqui do nosso resumo pessoal. E depois eu vim e criei um novo slide, olha aqui. Vou no novo slide, eu vou pegar já pronto esse meu degradê, colo aqui, só vou inverter esse degradê para ficar um pouquinho diferente e eu deixo ele, ó, venho aqui e diminuo para ele ficar no canto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa minha foto, nesse caso, né, seria a sua foto. E para dar um efeito legal, quando eu tiver com esse fundo aqui mais branco, eu vou colocar ela em preto e branco. Vem em formato da imagem, cor, e deixo ela aqui, ó, preto e branco. Agora o que eu pensei? Bom, já que eu tenho que falar aqui sobre as minhas competências, e isso é um slide de lista, você está vendo que eu tenho uma lista
dessas minhas competências, como que eu posso fazer direito? Bom, né, as minhas competências, elas vêm de mim. E se eu tivesse flechas que saíssem de mim, mostrando as minhas competências? Pois bem, é o que a gente vai fazer. Tenho aqui minha foto, eu vou vir aqui em inserir, formas, linha, e vou criar uma linha, por exemplo. Olha aqui, ó, tem uma linha. Qual a cor que eu vou colocar dessa linha? Para manter um padrão, vou escolher essa cor aqui desse azul escuro. Vou deixar a linha com uma espessura mais grossa. E o que a gente vai fazer agora, olha aqui, tem contornos na forma, e a gente vai criar uma linha aqui, ó, com esse pontinho, com essas bolinhas. Crio a linha. E depois que eu criar, eu vou contar quantos pontos eu tenho aqui, ó. Você vem e você tem 7 pontos. Tenho 7 pontos. Pois eu tenho que criar 7 linhas aqui nessa minha foto. Eu vou copiando e colando e eu vou criando as linhas. Nesse caso, você vai ver aqui no exemplo que eu criei primeiro, eu não coloquei ele de forma muito ali simétrica. Por quê? Porque eu quis pegar mais ou menos a ideia dessa imagem aqui do fundo, em que tem os pontos tecnológicos se conectando, você pode ver aqui, ó, mas eles não são todos simétricos, então eu quis dar essa impressão também que fosse uma coisa mais fluida ali. E você vai criando as setas, um por um aqui, de onde depois você vai posicionar as caixas de texto. E depois que você tiver as setas prontas, o que você vai fazer? Eu clico com o botão direito e eu vou trazer para frente, olha só. Trago para frente e escondem as setinhas. E agora o que a gente vai fazer é pegar uma caixa de texto, e o que eu recomendo, já que eu tenho essa caixa de texto aqui, eu copio ela, que a caixa de texto está pronta, colo aqui, mudo a cor, vou colocar esse azul escuro no texto, vou deixar claro aqui um pouco menor, deixo centralizado, e agora eu venho no meu currículo e vou copiando as informações, uma por uma. Copio a primeira caixa, venho aqui, colo e escolho para ele manter aqui somente texto. Mantenho somente texto, ele vai manter essa informação original, posso deixar sem negrito aqui, um pouquinho maior, e eu vou copiando todas agora, caixa por caixa, né? Copio aqui, ó. Se você quiser, até você pode economizar tempo, vou deixar um pouquinho menor, você pode economizar tempo. Primeiro de tudo, copiando todas as caixas e depois você copia o texto. E depois que você tiver todas as caixas, você volta no seu currículo, copia o texto, volta e cola. E você vai montando assim. Com as caixas de texto pronto, o que eu fiz? Agora eu vou copiar essa forma que a gente tinha colocado no slide anterior, né? Essa ideia da tecnologia. Venho nesse slide aqui e vou colocar na parte branca, aqui em cima, para compor o slide e continuar com a mesma ideia. E vou enviar para trás, para ele não ficar por cima do texto. Olha aqui, ó. Enviei para trás, vou encaixar. E o que eu vou fazer também é pegar o título do meu slide, que o título vai ser o quê? Aqui, ó, principais competências. Pois eu posso vir aqui, copiar o meu nome, porque afinal todo o título vai ter essa mesma fonte. O que eu vou precisar é simplesmente deixar menor. E a gente coloca aqui, ó. E tenho aqui meu segundo slide pronto. O terceiro slide a gente vai fazer sobre o quê? Sobre o histórico de trabalho. Então eu vou copiar esse fundo aqui, que a gente já criou no nosso primeiro slide, o degradê, que a gente já fez primeiro, e eu vou colar aqui no terceiro, porque eu quero que seja um slide com esse fundo escuro. Copiei também já a forma. Se você quiser, você pode reposicionar para baixo, só para não ficar sempre na mesma posição, né? Se você tem esses elementos transparentes que vão mudando ali um pouco de lugar para a gente ter essa variação. E para você ganhar tempo, você vai copiando aqui as caixas de texto que você já criou antes. Então, eu vou colocar aqui essa caixa de texto com o título. O que eu fiz também foi vir aqui no Google e procurar como laptop PNG. Eu criei uma foto de laptop transparente. Procurei aqui o que mais me interessou, aí você vai pegar do seu tema. Voltei aqui para a apresentação e você pode ver que eu coloquei essa foto aqui, ó. Tá vendo? Isso é um laptop. Vou mostrar para você a foto original como ela é. Ela simplesmente está sem transparência. Essa é a foto original. Eu poderia colocar a imagem dessa forma e daí ajustar o texto do lado esquerdo, ou eu posso vir aqui e colocar uma transparência para ela ficar ali, ó, quase escondidinha, quase não aparecendo. Você consegue enxergar ainda que tem o tema de computador, mas se eu colocar texto por cima, não vai atrapalhar para ler. E o que eu fiz foi criar uma linha do tempo. Então eu criei realmente uma linha, coloquei uma linha aqui, a gente vai colocar a linha
branca, com um contorno, uma espessura grande, tenho a espessura aqui, e eu vou colocar a logomarca da empresa onde eu trabalhei, né? Então, nesse caso, você pode pegar a logomarca da internet, enfim, de onde você tiver acesso. Eu coloquei as duas logomarcas como bolinhas, né? Continuando com esse tema das bolinhas junto com as linhas. E agora eu vou colocar as caixas de texto, né? Então vou pegar já as caixas de texto que eu tinha criado antes para a gente simplesmente depois vir aqui e copiar as informações que tem no histórico do trabalho. Então eu quero essa caixa de texto aqui, vou deixar menor, deixar alinhada, e vou copiar essa primeira informação, analista de sistema, e logo embaixo a gente vai colocar o nome da empresa. E se você quiser, você pode colocar aqui um destaque na sua posição, pode colocar um leve laranja aqui para você criar esse destaque. E embaixo eu vou colocar o texto do que eu fazia dentro dessa empresa. Copio a caixa de texto aqui, centralizo, e agora a gente vem aqui no nosso currículo e vai copiar a lista do que você fazia. E muito bem, você tem um histórico. Já o próximo slide eu peguei como fonte de inspiração esse das competências, mas eu inverti ele de lado. E o que eu fiz? Eu vim no Google e procurei uma imagem sobre universidade. Escolhe a que você mais gosta. Neste caso aqui, eu escolhi essa imagem e agora eu vou mostrar para vocês o que eu fiz. Essa imagem aqui, original, vamos tirar a transparência dela para você conseguir enxergar. Então, basicamente, o que eu fiz, eu vou só trazer o texto para frente, só para você enxergar o texto. Eu vim aqui, cortei primeiro a imagem, do mesmo tamanho que essa cor do fundo aqui, e vim e coloquei transparência. Simples assim. Então fica aqui como histórico acadêmico. Se você quiser posicionar um pouquinho para baixo, o texto fica legal para aparecer a cabeça da pessoa. E aqui, do lado esquerdo, agora a gente vai colocar as informações de texto. Você pode vir aqui e já copiar essas caixas que estão prontas. E daí a gente só vai mudar a cor para o azul. Venho aqui, mudo a cor para o azul. E a gente vem e copia, basicamente, as informações. Ó, Instituto Monte Verde. Pois bem, aí a parte de baixo agora, deixa eu deletar isso. A gente vai pegar uma caixa de texto, que é com essa fonte aqui, a Space Mono, onde eu vou colocar o resto das informações. E agora é só trabalho de vir aqui e copiar. E uma vez que você tem um pronto, como eu falei, é só copiar, colar embaixo, e você tem as duas caixas prontas, e o seu trabalho vai ser só repetir o processo de voltar no seu currículo, copiar o texto e colar aqui. E para o último slide do contato, eu vou repetir essa ideia aqui. Vou colocar aqui o contato do lado esquerdo. Do lado direito vai ficar a caixa de texto com as informações. E a minha foto aqui. O que eu fiz nessa foto? Você pode pegar a sua foto, que já tem a parede atrás, e vir aqui ó, em formato da imagem e cortar talvez ela redonda, já que a gente está usando esse tema já mais com as pontas redondas. Se corta ela redondinha assim, ó. Vem aqui, diminui o tamanho da imagem. Você pode usar ela como contato, ou se quiser, você pode ajustar o corte redondo para mais próximo da sua cara. Deixa isso aqui ó, redondo perto da cara. E daí não precisa ser sua foto em PNG, pode ser ela com a parede atrás aparecendo. E agora eu venho aqui no contato e só vou copiar as informações. Eu vim aqui, dei um espaço entre e-mail, portfólio e LinkedIn. E eu criei alguns ícones. E eu fui agora no site do Flat Icon e procurei os estilos de ícone que eu queria. Primeiro de tudo, precisava de endereço. Então vou lá escrever e você vai escolher o que você achar mais interessante. O que é importante nesse caso de você escolher o seu ícone é não fazer uma mistureba. Então você pode vir aqui e ver que eu escolhi para os ícones, nesse caso, ícones que tem esse degradê. Você pode ver aqui, ó, para endereço, para o e-mail, para o portfólio, LinkedIn, tudo tem um degradê de cor. Então é legal você manter esse estilo dentro dos seus ícones. E vai lá, procura ícone por address, procura ícone para e-mail, para website e o ícone do LinkedIn. E é muito simples. Quando você vem aqui, ó, gostei desse ícone aqui, por exemplo, clica, você pode até vir direto com o botão direito, copiar a imagem, volta aqui no seu slide e simplesmente cola. Aqui, ó. Aí vem aqui, diminui o tamanho e coloca o seu ícone do lado do texto. E uma vez que tiver tudo pronto, que a gente tem esse
resultado aqui final, você pode salvar como PDF. Vem aqui, arquivo, salvar como, salva como não PowerPoint, nesse caso você salva como PDF, e você tem um arquivo que você pode enviar por celular, pode subir no LinkedIn, e teu currículo, nesse caso, virou uma apresentação. Vamos ver o resultado final? Então entende, criativos, que o teu destaque muitas vezes começa por você mostrar que o seu trabalho é diferente dos demais. Mostrar que o seu trabalho, sim, ele é melhor. E muitas vezes isso começa pela tua apresentação. Então, agora eu convido você a fazer também o seu currículo, fazer diferente, transformar ele em uma grande apresentação, que vai fazer você se destacar. Depois compartilha comigo aqui esse resultado. Se você curtiu esse vídeo de hoje, não esquece de deixar esse seu like para mostrar para o YouTube que ele realmente foi bom. Se você ainda não assina o canal, clica aí para assinar o canal, ativa o sininho para sempre ser avisado quando tem conteúdo novo aqui na fantástica Fábrica Criativa. E como sempre, obrigado por assistir.